também vamos falar agora, Yuri, sobre o terceiro maior colégio eleitoral do país, Rio de Janeiro. Também teve pesquisa TV Globo, Datafolha, para o governo do Rio. Vamos acompanhar os números do primeiro turno no cenário estimulado com os votos válidos. Cláudio Castro, do PL, candidato à reeleição, soma 44%. Marcelo Freixo, do PSB, tem 35%. Rodrigo Neves, do PDT, 10%. Paulo Ganimi, do Novo, 4%. Yuri Pita, Rio de Janeiro, berço político do presidente Jair Bolsonaro, e o candidato à reeleição, Cláudio Castro, do partido do presidente, tem o apoio de Bolsonaro e lidera as pesquisas por lá, indicando um segundo turno no Rio de Janeiro. É uma vitória para Bolsonaro. Sem dúvida alguma, é importante para o presidente Jair Bolsonaro ter um aliado como o governador Cláudio Castro, e Cláudio Castro mantendo uma tendência que é majoritária nos estados, a de que o incumbente, o candidato à reeleição, é o líder das pesquisas e tem liderado aí a corrida na campanha estadual. No caso de Cláudio Castro, também curioso que, no caso do Rio de Janeiro, se reproduz a polarização nacional, embora com sinal trocado. Marcelo Freixo, do PSB, apoiado por Lula, chegando com uma força significativa, quebrando resistências ao seu nome, principalmente quando ele ainda estava no seu antigo partido, o PSOL, fez uma série de gestos para buscar eleitores do centro que rejeitam Bolsonaro, e parece que essa estratégia foi suficiente para colocá-lo no segundo turno. Se vai ser suficiente para ele ter uma perspectiva de virada no segundo turno, aparentemente é mais difícil pelo prognóstico, pelo retrato que as pesquisas nos dão deste momento. E aí, de novo, importante, caso tenhamos, em caso de segundo turno, tanto no Rio de Janeiro quanto na corrida presidencial, os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, tendo os seus palanques, mas com uma situação um pouco mais adversa para o petista, mais favorável ao candidato à reeleição na disputa nacional, que é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente aqui falando bastante de governo do estado, Yuri, mas no Rio de Janeiro também chama muita atenção a disputa pelo Senado, que foi inclusive decisiva na formação de alianças na disputa ao governo estadual. Exato, e o atual senador Romário é dado ali como principal provável aí que seja reeleito para mais 8 anos, e aí seria uma espécie de... A expectativa do PL é que consiga ganhar as 3 corridas majoritárias no estado. Chegar em primeiro com Cláudio Castro, governador, conseguir manter a vaga de Romário no Senado e fazer com que Jair Bolsonaro seja o mais votado entre os eleitores fluminenses. Há uma disputa muito acirrada voto a voto na corrida presidencial. Lula conseguiu recuperar muito da votação da esquerda, porque, como a gente está vendo aí na nossa tarja, ele tem o apoio dos eleitores de Marcelo Freixo e também tem muita proximidade com o Rodrigo Neves, o terceiro colocado, com 10%, que é do PDT de Ciro Gomes, mas o seu candidato a vice, Felipe Santa Cruz, já declarou voto em Lula, e o próprio Rodrigo Neves tem muita proximidade com Lula, já foi filiado ao PT quando era prefeito de Niterói, outra cidade importante do Grande Rio, ou seja, também, apesar dessa situação de desvantagem do candidato de Lula, há uma expectativa de que consiga ali juntar forças com o eleitorado de Rodrigo Neves. A grande questão é que a divisão da esquerda na corrida ao Senado, com Alessandro Molon correndo pelo PSB e André Siciliano pelo PT, facilitou a vida do senador Romário. Para relembrar os tempos de futebol dele, aparentemente os zagueiros bateram cabeça e o atacante vai para mais um gol, 8 anos de mandato no Senado Federal, Carol. Yuri Pita segue aqui conosco com as análises das pesquisas divulgadas agora há pouco. Aliás, Yuri, obrigada, viu, por essa parceria, porque a voz aqui não está ajudando. Então hoje vou explorar bastante. Vamos lá, só chamar que a gente vai falando aqui. Então vamos para a próxima. Trago aqui o registro antes da pesquisa do Rio de Janeiro, que eu citava há pouco, juntamente com o Yuri Pita. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, foram ouvidas 2.550 pessoas entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%.